Olá pessoal, eu vou mostrar para vocês uma forma prática e rápida de fazer as transformações de unidades de medidas. Vamos iniciar falando sobre medida de comprimento. Então a medida de comprimento foi utilizada para comparar grandezas, certo? Antigamente os povos utilizavam partes do corpo, como por exemplo o pé, a polegada, a braça, a jarda. Depois foram criando outras unidades, como a légua e o nó, certo? O pé é utilizado em aviação, né? Polegada é utilizada nas telas de computador, telas de televisão, quando fala 14 polegadas, 29 polegadas, está se referindo à medida da diagonal, certo? E no decorrer do tempo, eles observaram que necessitavam padronizar. Por exemplo, eles tomavam essas partes do corpo como referência ao corpo do rei. Então, o rei de Portugal tinha um tamanho do pé, o rei da Espanha tinha outro tamanho. Daí eles precisavam de uma forma de padronizar. Posteriormente, eles criaram o sistema internacional. Então, é esse sistema que faz essa padronização. Então, as medidas padronizadas foram tomadas como uma unidade fundamental, como sendo o metro, no caso da medida de comprimento, e a partir do metro vai observando a relação com as outras unidades, certo? Cada unidade de medida tem uma unidade fundamental. No caso de comprimento, a unidade fundamental é o metro, certo? Essa tabela aqui, pessoal, vai ser o carro-chefe para vocês fazerem transformação de qualquer unidade, tanto de comprimento como de massa, de capacidade, de superfície ou de volume. Por isso, eu peço que vocês aprendam. É muito fácil a gente compreender essa tabela aqui, certo? Como ela é construída? A unidade fundamental fica no centro, certo? A esquerda tem 3 unidades e a direita também tem 3 unidades, ok? Então, qual a relação da unidade fundamental com as outras unidades que estão à direita ou à esquerda? Vamos observar. As unidades que estão à esquerda nós chamamos de submúltiplos, ou seja, os valores menores que a unidade fundamental. O submúltiplo do metro são os valores menores que o metro, ou seja, a décima parte, a centésima parte ou a milésima parte. A décima parte nós chamamos de decímetro, a centésima parte nós chamamos de centímetro e a milésima parte nós chamamos de milímetro, certo? O decímetro é a décima parte do metro, nós colocamos 0,1 metro. O centímetro é a centésima parte do metro, 0,01, certo? Um centésimo. E o milímetro é a milésima parte do metro, 0,01. Ok? Vamos observar agora os múltiplos. Quem são os múltiplos? São os valores maiores que a unidade fundamental, ou seja, maiores que o metro. É o decâmetro, o hectômetro e o quilômetro, ou seja, 10 vezes maiores que o metro, 100 vezes maiores que o metro ou 1000 vezes maiores que o metro. Vamos agora observar uma relação importante para a gente transformar as unidades, uma regra prática. Observe, se eu quiser transformar decímetro em metro, é o que já está aqui, eu vou dividir por 10, ok? Um decímetro equivale a 0,1 metro. Centímetro em metro, ó, eu vou dividir por 100, certo? Duas casas decimais à esquerda. Então, 1 centímetro equivale a 0,01 metro, ou seja, o metro está a duas casas decimais à esquerda, então eu vou dividir por 100.
O milímetro, se eu quiser transformar em metro, observa a relação entre o milímetro e o metro. Ou seja, o metro está a 3 unidades de medida à esquerda do milímetro. 1, 2, 3. Então, eu vou dividir por 1000. Certo? Então, o que é que nós observamos? Que quando a unidade que eu quero transformar estiver à esquerda, eu divido por 10, se estiver a uma casa decimal. Eu divido por 100, se estiver a 2. Ou eu divido por 1000, se estiver a 3. Se tiver a 4, eu vou dividir por 10.000 e assim sucessivamente. Sempre por um múltiplo de 10. Certo? O decâmetro equivale a 10 metros. Ok? Uma casa decimal à direita. Ou seja, eu quero transformar decâmetro em metro. Observo que o metro está a uma casa decimal à direita. Quando a unidade em que eu quero transformar estiver à direita, eu vou multiplicar. Certo? Se estiver à esquerda, eu vou dividir como eu fiz com os submúltiplos. Certo? Então, se eu quiser transformar decâmetro em metro, eu multiplico por 10. Se eu quiser transformar hectômetro em metro, certo? Observo quantas unidades de medida o metro está do hectômetro. Observo 1, 2. Então, eu vou multiplicar por 100. E, por fim, o quilômetro. Observo quantas unidades de medidas o quilômetro está do metro e multiplico por essa quantidade. Por exemplo, uma unidade, 2, 3. Então, vou multiplicar o valor por 1000. Ou seja, 1 quilômetro equivale a 1000 metros. Certo? Então, o grande lance é nós observarmos se a unidade que eu quero transformar está à esquerda ou à direita do valor que eu tenho. Vamos aplicar para a gente compreender melhor. Transforme 4,2 metros em decímetro. Ok? Então, eu tenho que sair do metro e ir para decímetro. Vou observar que o decímetro está a uma unidade à direita do metro. Não é isso? Então, para transformar metro em decímetro, eu vou multiplicar por 10. Não é isso? 4,2, que eu tenho está em metro, eu quero transformar em decímetro, vou deslocar essa vírgula uma casa decimal à direita. Vai ficar 42. Vamos observar agora se eu quiser transformar 4,2 metro em centímetro. Então, observo o metro e observo o centímetro se está a quantas unidades e se está à direita ou à esquerda. Observando, metro, o centímetro está à direita. Então, para transformar metro em centímetro, nós vamos multiplicar por 100. Ou seja, sair do 4,2 e deslocar duas casas decimais à direita. 1, 2. Ou seja, vou ter que colocar um zero aqui, não é isso? Certo? 1, 2. Ok? Moisés, 420 centímetros. Certo? Então, 4,2 metros equivale a 420 centímetros. E, finalmente, eu vou transformar 4,2 metros em milímetro. Ou seja, vou observar o metro 1, 2, 3. Então, o milímetro está a 3 unidades à direita do metro. Logo, nós vamos multiplicar por 1000. Ou seja, desloca a vírgula 3 casas decimais. Coloco o zero, desloca a vírgula, né? Aqui, a vírgula está 1, 2, 3. Ok, vou apagar a vírgula. Desloquei a vírgula 1, repetindo, 2, 3. Então, 4,2 metros equivale a 4.200 milímetros. Equivale a 420 centímetros e equivale a 42 decímetros. Bem fácil essas transformações. Vamos fazer mais um exemplo. Transforme 3,47 decâmetro em letra A, decímetro. Vamos identificar onde está o decâmetro. Certo? Achei aqui, né?
e vamos observar onde está o decímetro. Já achei. Então, eu observo que o decímetro está a 2 casas decimais à direita. Logo, multiplico por 10, depois multiplico por 10, ou seja, vou multiplicar por 100. Então, 3,47 multiplicando por 100 é o mesmo que deslocar a vírgula 2 casas decimais à direita. Portanto, dá 347. Repetindo, eu posso ir lá confirmar se realmente é isso mesmo. A vírgula estava aqui, deslocou 2 casas decimais para a direita. 1, 2. Ok? Não precisa colocar, porque pode ficar 347,0, que é a mesma coisa de 347. Vou transformar agora 347 decâmetro em hectômetro. Vou observar o decâmetro e observar o hectômetro. Observe que o hectômetro está à esquerda, certo? Então, nós vamos dividir por 10. Você sair daqui, sair do 3,47, 3,47 e vou deslocar uma casa à esquerda, certo? Ó, então vai ficar 0,347. Estava aqui 3,47, deslocou uma casa decimal à esquerda. Então dá 0,347. Eu vou transformar 3,47 decâmetro em quilômetro. Decâmetro em quilômetro. 1, 2. Observamos que o quilômetro está a 2 casas decimais à esquerda do decâmetro. Logo, como está à esquerda, nós vamos dividir por 100. Certo? Então, vai ficar... A vírgula estava aqui, né? Em 347. O decâmetro está aqui e o quilômetro está a 2 casas decimais à esquerda. Certo? 1, 2. Bem tranquilo. Questão 3. Transforme 4 decâmetro em centímetro. Vamos fazer. Transforme 4 decâmetro em centímetro. Vou observar o decâmetro e vou observar o centímetro. Vamos ver? 1, 2, 3. Nós observamos que o centímetro está a 3 unidades à direita do decâmetro. Logo, basta multiplicar por 1000. Ou seja, 4 vezes 1000 dá 4.000. Então, 4 decâmetros equivale a 4.000 centímetros. Transformar em milímetro, vamos observar a mesma relação. 4 decâmetros em milímetro. 1, 2, 3, 4. Então, vamos multiplicar por 10.000. Né? Ou seja, colocar 4 zeros. É uma outra relação. Quando tiver um número inteiro, só colocamos os zeros. Se tiver a unidade que nós quisermos transformar, estiver à direita, colocamos os zeros. E se eu quiser transformar 4 decâmetros em quilômetro, observe agora que está à esquerda, ou seja, vou deslocar a vírgula 2 casas decimais à esquerda. Pessoal, às vezes causa uma determinada confusão as pessoas saber quantos zeros vou colocar antes. Deixa eu dar uma ideia interessante. Coloca um monte de zero, ó, 4, pode escrever assim, por exemplo. E agora você vai deslocar a vírgula quantas casas decimais você quiser. Se terminar de sobrar um monte de zero atrás, você apaga os que sobrar, os que restaram e deixa só apenas um para representar o decimal. Por exemplo, eu quero transformar 4 decâmetros em quilômetro. Então, o que é que eu vou fazer? Vou deslocar a vírgula, 1, 2 casas decimais à esquerda. Então, está aqui no 4, 1, 2. Colocou a vírgula, deixo só um zero e apago os outros. Ó, filé. Tranquilo. Problema algum. Transforma em gramas 2 quilogramas, 1000 miligramas. Aí você falou, Moisés, você pirou? Não pirei. Não pirei. Você vai fazer com essa mesma tabela, apenas adaptando.